verdade é que a igreja em si ela reconhece o casamento civil, pois o Estado também reconhece o matrimônio como entidade familiar, protegendo por lei valores de um compromisso e continuidade da família. É só estar totalmente livre para casar-se quem nunca se casou ou até mesmo se divorciou por decorrência do adultério por parte do outro cônjuge. O fato é que a Bíblia é muito bem clara em dizer que só está livre para casar-se novamente quem foi traído ou traída. Ou seja, se um dos dois cônjuges cometer o adultério e se divorciar e casar-se de novo diante de Deus, ele ou ela praticam o adultério, e quem for casar-se com ele ou com ela também pratica o adultério e estará sempre em adultério. E sendo assim diante de Deus, este é um casamento amaldiçoado por ele. As Sagradas Escrituras vão nos dizer lá no livro de Provérbios, se não me falha a memória, lá no capítulo 6 de versos 32, que diz que o homem que comete adultério não tem juízo, e todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. O livro de Provérbios, lá no capítulo 13, de versos 4, diz que o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A Bíblia somente considera o adultério o caso extraconjugal de uma mulher casada. Veja você mesmo através das Sagradas Escrituras, lá no livro de Levítico, no capítulo 20, de versos 10, e também em Deuteronômio, no capítulo 22 e 22, e lá em Provérbios, no capítulo 6, de versos 20, e no capítulo 7, de versos 27, para você conhecer a verdade sobre o casamento e sobre o adultério. Você sabia que o Espírito Santo é representado através de uma pomba branca que simboliza a pureza? A cor branca lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, de versos 8, nos diz que em todo o tempo sejam limpas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, vestes limpas e brancas, sem manchas e sem pecado. A grande verdade é que se ela, a noiva, já foi casada e se divorciou por ter cometido o adultério contra o seu cônjuge, ela tem totalmente as suas vestes manchadas pelo pecado do adultério. E as suas vestes brancas diante de Deus e dos demais é uma farsa, uma tremenda mentira, pois por fora representa pureza, mas por dentro é uma veste impura, manchada pelo adultério, outra hora praticado por ela. As Sagradas Escrituras é bem clara em nos dizer que Deus ele abomina o adultério, e quem pratica o adultério, e também quem apoia o adultério conhecendo a palavra do Senhor, também esta pessoa se torna conivente com o adultério e por si próprio também se torna uma pessoa adúltera. Amados, não se enganem e muito menos se iludam com um casamento fora dos estatutos de Deus, pois não é um casamento e sim uma maldição. O livro de Gálatas, lá nas Sagradas Escrituras, no capítulo 6, de verso 7, diz: não vos enganei de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Porque quem planta para a sua própria carne, da carne colherá, mas o que planta para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E ainda quando vamos lá no livro de João, no capítulo 8, de versos 3, que nos diz que os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério.
Porém, amados ouvintes deste canal e desta mensagem, sendo totalmente sucinto, eu quero dizer que o texto nos diz que Jesus disse à mulher adúltera: vá e não peques mais. Ou seja, Jesus disse a ela: vai, não peques mais. No entanto, se esta mesma mulher que foi repudiada pelo seu marido por ter cometido o adultério, por ter praticado o adultério, se esta mesma mulher casar-se de novo, conforme as sagradas leis de Deus, ela continuará exercendo um papel de adúltera, e aquele que se casar com ela diante de Deus também se tornará um adúltero.